E agora a gente vai falar de um assunto que eu tenho certeza que tem a ver com você. Se não tiver diretamente com você, tem com o seu filho, com o seu neto, com o seu marido, com qualquer pessoa que vive aí com você. Isso porque nós estamos na era da informação. Todos os dias somos bombardeados com uma enorme quantidade de informações, seja lá pelo Facebook, Instagram, televisão, jornal ou revistas. Fora as atribuições do dia a dia, né? Em casa, no trabalho, marido, filhos. Ufa, são tantas coisas que muitas vezes achamos que nem vamos dar conta de tudo isso. Só que este problema reflete na nossa saúde emocional e até física, causando um estresse difícil de controlar. Só para você ter uma ideia do que a gente está falando, segundo a Organização Mundial da Saúde, o estresse já atinge 90% da população mundial. Só aqui no Brasil, 70% da população sofre com esse mal. É como se fosse 7 a cada 10 pessoas estivessem estressadas. E apesar da frequência, nem sempre os sintomas são facilmente percebidos. E hoje, para nós entendermos mais sobre o assunto, descobrindo como controlar o estresse e ainda sabermos como usar a tecnologia a nosso favor, nós convidamos o Dr. Armando Ribeiro. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Obrigado, é um grande prazer. O prazer é meu. Vamos lá? Eu vi que o senhor trouxe muitas coisas para explicar para a gente certinho o que é o estresse, o que é a ansiedade. Perfeito. Porque a gente estava falando dos equipamentos, dos eletrônicos. A gente não imagina, mas eles também deixam a gente assim ansiosos, eufóricos. Toca o apitinho lá do WhatsApp, de uma mensagem, a gente já quer ver logo. Isso realmente atrapalha? Olha só que interessante. Todo o universo digital, toda a tecnologia, ela nasce com a promessa de facilitar a nossa vida e de nos dar mais tempo livre para curtir os filhos, curtir os amigos e, pelo jeito, saiu ao contrário, né? Na verdade, a gente vê que com mais tecnologia, a gente tem menos tempo para desfrutar das grandes coisas da vida, né? Dos grandes afetos que temos. Então, nem a tecnologia é a nossa total inimiga, mas a gente precisa de usá-la com inteligência. Então hoje você tem vários dispositivos, principalmente os smartphones, né, que trazem uma série de possibilidades para as crianças, para os pais, para os professores, né, para os trabalhadores. Mas a gente vem fazendo um mau uso disso, aumentando ainda mais o estresse do dia a dia, principalmente quando a gente não consegue colocar limites para manter uma noite de sono agradável. Quer dizer, a gente acaba levando toda essa tecnologia para a cama e se tornando dependente dela, né? Quase como se a nossa existência não existisse fora desse mundo digital. E, portanto, é um alerta. Hoje você tem a Organização Mundial da Saúde dando recado, falando que o estresse ele é extremamente intenso e importante. Nós temos algumas pesquisas nos Estados Unidos que, por exemplo, mostram que de 60% a 80% de todas as consultas médicas estão relacionadas à intensidade do estresse, né? É alto mesmo? índice de estresse. Então as pessoas estão procurando os consultórios por conta do estresse? Por conta do estresse, mas principalmente o que leva a pessoa ao consultório são os efeitos do estresse no organismo. Então é aquele estômago que arde, né, com uma queixa de gastrite, aquela falta de ar, aquela sensação ruim no coração, dor muscular, quer dizer, o corpo ele reage a esse estresse excessivo. E muitas vezes isso faz com que você tome remédios, que são remédios que não vão tratar o estresse, simplesmente vão minimizar os efeitos, né? Desligar o alarme, tá? E a pessoa continua cada vez mais agravando aquela situação que não foi vista, que geralmente é de ordem emocional afetiva. Ou seja, doutor, em outras palavras, o que acontece aqui na nossa cabeça reflete tudo aqui no corpo. E até para ser mais romântico, poeta, eu digo que acontece aqui, né? No coração porque também. Não só a razão, mas as nossas emoções e o coração tem esse simbolismo, né? De como nós lidamos com as emoções, isso pode refletir em todo o nosso corpo e em toda a nossa vida. As pessoas sabem identificar quando estão estressadas ou sofrendo de uma ansiedade tão grande que isso está refletindo no corpo? Em geral, não, porque a gente não tem essa informação na educação. Hoje você tem uma série de institutos internacionais que dizem
é preciso, além de ensinar, além de alfabetizar as nossas crianças, além de ensinar matemática às nossas crianças, o ensino do futuro é um ensino que ensina, né, que educa as crianças do ponto de vista emocional. Então, as crianças pequenininhas, e nós somos de uma geração que não aprendemos isso, com certeza, né? Deveria ser matéria de escola. Resolver os problemas entre os amiguinhos sem partir para a violência e para a agressão, saber lidar com a frustração, saber lidar com o não. Hoje a gente tem essa grande dificuldade das famílias, né, por exemplo, de estabelecer limites. Quando você não estabelece limites e deixa uma criança muito pequena, por exemplo, num tempo ilimitado nas redes sociais, um tempo ilimitado nos meios digitais, por melhor intenção que você tenha, você está criando um grande mal para o seu filho. As crianças também podem sofrer com estresse, com essa ansiedade? Olha que interessante. A gente, há pouco tempo atrás, acreditava que estresse era doença de adulto. Sim. Né? Porque é adulto que sai para trabalhar, para conquistar a carreira. Mas não é verdade. Então a gente sabe que crianças muito pequenas já apresentam sintomas de estresse, geralmente sintomas físicos. Aquelas alergias super estranhas que aparecem e desaparecem sem nenhum tratamento, né? Doenças dermatológicas, principalmente birra, irritação, dificuldade de dormir, pequenas alterações. Geralmente a criança ela não verbaliza o estresse, ela não, é diferente do adulto, ela não vai falar, nossa, mamãe, a escola me estressa, estou cansado. Sim. Ela não conta dessa forma, mas ela vai contar através de um sintoma físico, de uma queixa física. Vai dos pais identificarem os sintomas dos pais, professores precisam de estar alertas e os nossos pediatras também. Isso que eu ia te perguntar, gente. Estava falando que nós não estamos preparados para identificar os nossos sintomas do estresse, da ansiedade. Mas e os profissionais da saúde? Eu chego, tô com todos os sintomas, ele vai saber identificar que, olha, você está exagerando no estresse, hein? Essa sua pergunta ela é muito importante. Isso me levou a estudar fora nos Estados Unidos, porque como um psicólogo formado no Brasil, eu percebi essa grande lacuna, essa deficiência na formação, tanto dos médicos quanto de outros profissionais da saúde, de não identificarem, de não reconhecerem os sinais de estresse nos seus pacientes. Então, ainda hoje, a nossa formação de saúde no Brasil, ela é muito mais orientada para ver e tratar os efeitos do estresse. Então, médicos, psicólogos e outros profissionais são, durante os anos de universidade, treinados a tratar os efeitos e não a causa. Então, eu fui buscar lá fora, hoje na Universidade de Harvard, é um centro de formação e de ensino de gestão de estresse, e lá você tem protocolos há mais de 40 anos, mostrando que quando você trata efetivamente do estresse, você faz uma grande economia, não só de recursos aos planos de saúde, porque o paciente ele está tratando a causa e não só o efeito, porque você trata o efeito, continua buscando remédio, buscando soluções que não são soluções definitivas. Sim. Então é inteligente tratar do estresse e outra coisa, você não só tira a doença, mas você promove pessoas mais resilientes, pessoas que crescem e amadurecem de uma maneira muito mais positiva. E é o que a gente busca para a sociedade. Exatamente. Doutor, nós fomos às ruas para saber, né, se as pessoas são ansiosas, o que elas sentem e o que elas fazem também para, de repente, conseguir controlar esse sintoma. Vamos ver o que o pessoal está dizendo sobre isso. Sim. O que te causa ansiedade? Tudo. A correria do dia a dia. Um pouquinho, sim. Muito ansiosa. Um pouco, né? Depende da situação, né? Acho que todo mundo tem um pouco de ansiedade, né? Não extremo, mas um pouco, sim. Celular, estudos, a cidade, tudo deixa ansioso. Sim, com certeza. Acho que todo mundo tem um pouco de ansiedade. É difícil falar hoje uma pessoa que vive, pelo menos no centro urbano, que não se sinta ansiosa. Você acha que o celular, a internet, redes sociais te ajudam ou te deixam mais ansiosa? Eu acho que muitas vezes ele acaba me deixando mais ansiosa, porque é muita informação. E às vezes eu precisava ficar mais quieta
E esse consumo excessivo de informação acaba causando mais agitação dentro de mim. Sim, deixou mais ansiosa, principalmente o WhatsApp, que todo momento tem alguém, então tocou, eu já quero ver quem é que está querendo falar comigo, então deixou também mais ansiosa. A gente fica muito querendo saber o que as pessoas estão fazendo, o que a gente está perdendo. Então, o Instagram tem que ver tudo, as fotos que as pessoas postaram, as histórias, é complicado. Não tem sossego. Eu tento procurar sossego, mas eu vejo as pessoas hoje muito conectadas. Eu acho que isso causa muita ansiedade, assim. Quando eu fico muito ansiosa, geralmente eu tento conversar com alguém, a minha família, os meus amigos. Aí isso me ajuda bastante, a esclarecer as coisas. Eu medito, eu tomo floral, que é o extrato mais puro das flores. E é um remédio, não é remédio, né? É um tratamento completamente natural. E me ajuda bastante. Eu leio música, pinto, coisas que possam me acalmar, me tirar um pouco do estresse do dia a dia. Bom, doutora, a gente percebeu aí que está praticamente todo mundo ansioso e estressado. E nós vimos aí um depoimento de uma menina que ela faz meditação, escuta música, pinta, busca meios alternativos para controlar este sentimento. Pode ser uma alternativa? Olha que interessante, né? Essa entrevista na rua, ela não é diferente de uma grande pesquisa apresentada pela Organização Mundial da Saúde, mostrando que o brasileiro ele tem altos índices de ansiedade e depressão, até mais do que comparado em outras capitais do mundo. Então, na verdade, assim, se a gente tem muito estresse, e hoje a gente passa por uma grande crise política, econômica, a gente tem muito estresse, a gente precisa de desenvolver estratégias para sobreviver e crescer no estresse. Então, todas essas terapias ou estratégias complementares, integrativas, elas são bem-vindas, porque é como se você adquirisse um tubo de oxigênio a mais para poder se renovar mediante as grandes brigas e lutas do dia a dia. Então, é fundamental que as pessoas exerçam efetivamente essas práticas no dia a dia. Quando a gente fala do estresse, para muitas pessoas é algo assim impalpável, é algo subjetivo, abstrato. Por isso que eu trouxe um modelo de cérebro aqui que é fundamental. Ótimo. Eu acho que é bacana a gente falar para o pessoal de casa que assim, o cérebro, quando ele está sob ameaça, percepção de ameaça, ele vai produzir uma série de substâncias químicas, de neurotransmissores, principalmente nessa região central do cérebro que nós chamamos de amígdala, né? Ou sistema límbico, que é a sede das nossas emoções. E o estresse ele é uma resposta de sobrevivência. Não é à toa que o nosso corpo, há milhões de anos, foi se desenvolvendo para gerar uma resposta que nos aumentaria a chance de sobreviver frente às ameaças reais. O estresse, desde que as ameaças reais, ele é até positivo. Ele é completamente positivo. Ameaça real sem estresse, você está morto. Então, assim, a nossa natureza, ela é muito inteligente, ela é mais inteligente do que a gente acredita muitas vezes. Então, o estresse, ele é um super mecanismo de sobrevivência. Só que no passado, o estresse, ele só funcionava mediante as situações reais. Então, ameaça real, teu corpo produzia estresse, você tinha energia a mais. Então, energia a mais para poder sobreviver. O que a gente vive hoje no século XXI? A gente tem vários gatilhos emocionais que são muitas vezes fantasias, são previsões que a gente não tem certeza se vão ou não acontecer. Sim. O nosso corpo, como ele foi sendo trabalhado há milhares de anos, o que acontece? Ele não separa fantasia de realidade. Então, se você estiver ameaçado, o seu corpo produz o hormônio do estresse. Se você imaginar uma situação de ameaça, o seu corpo produz o mesmo hormônio do estresse, doutor, é o te preparando para famoso lutar. sofrer por antecedência? Por antecipação. E esse sofrer por antecipação é real, é concreto, é biológico. A gente consegue, por exemplo, no hospital, nos laboratórios, medir os hormônios do estresse, como o cortisol e a adrenalina, sendo aumentados frente à simples situação de você imaginar uma situação de ameaça ou de perigo. Meu Deus, doutor, o senhor estava explicando sobre o cérebro, quer dizer, se fosse como antigamente, uma ameaça real, estresse positivo, hoje em dia a gente está estressado e ansioso por conta de celular.
Você de manhã já recebe todas aquelas mensagens de WhatsApp, recebe todos aqueles inboxes falando, olha, o chefe tá bom, o chefe tá ruim, vai ter trânsito, vai ter greve, cuidado, tá violento e etc. Antes de você sair da cama, você já recebeu já uma avalanche de hormônios de estresse. E isso com o tempo, se você não tiver aquelas estratégias complementares para reduzir o estresse excessivo, isso vai sendo acumulado no seu organismo ao ponto de gerar as doenças relacionadas ao estresse. Infelizmente, o nosso sistema de saúde ainda hoje, né, Brasil, ele não vê o estresse como uma medida de prevenção. O nosso sistema de saúde, ele só vai identificar você quando aquele estresse virou uma doença. Então, você vai encontrar o médico, vai encontrar o terapeuta, quando não é mais estresse. Aquele estresse ele já destruiu, já desequilibrou algum órgão do seu corpo. E aí o tratamento é muito mais complicado. Doutor, o que o estresse pode desencadear de doenças físicas? Das 10 principais doenças que afetam o homem no Ocidente, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, falou que 7 são causadas diretamente ou associadas ao estresse excessivo. Infarto do miocárdio, o famoso acidente vascular cerebral, conhecido como derrame, doenças dermatológicas, desde a acne até a queda de cabelo ou as unhas, por exemplo, né, queixa muito comum nas mulheres, estão relacionadas a esses hormônios excessivamente produzidos no organismo. Na mulher também é muito importante a alteração do ciclo menstrual. Por quê? Porque o ciclo menstrual ele é regido por hormônio e o hormônio do estresse ele desequilibra esse eixo do hipotálamo com os ovários. Falando das questões fisiológicas, também a gente vai pensar no trabalho e no estudo. Crianças mais estressadas ou adultos mais estressados vão ter dificuldade de concentração, dificuldade de memorização, dificuldade de pensar com clareza e de aprender as coisas que de fato são necessárias. Então você tem desde as crianças sofrendo porque vivem ou estresse em casa ou estresse na escola, na forma de bullying, por exemplo, né, de assédio, que é uma forma... Não é nova, mas ela foi reconhecida agora como uma forma importante de assédio moral com relação ao outro. No trabalho, a gente tem muito também questões aí de assédio no trabalho, que são questões que, além do próprio estresse do trabalho, por exemplo, eu estava conversando aqui com uma produtora que falou da atividade do marido. Existem atividades, como o jornalismo, como trabalhar em TV, que inerentemente são estressantes. Não tem como você tirar o estresse dessas ocupações. O que a gente esperaria? Que desde a graduação de um jornalista, né, vocês também fossem preparados a lidar e a gerenciar esse estresse, porque é natural da vida de vocês, como um médico. Hoje a gente tem um médico que se forma e depois ele fica afastado do trabalho por causa do burnout, por causa da síndrome do esgotamento profissional, que é o estresse no grau máximo. Olha só, deu para perceber que o estresse, quantas doenças pode trazer para o nosso corpo? AVC, problemas no coração, todas as gastrites, cabelo, tantas coisas. As doenças do intestino, as alergias. Então você tem uma série de doenças, as doenças autoimunes, que são doenças geneticamente determinadas. Muitas vezes, quando é que elas aparecem na vida? Após um grande estresse. Doutor, eu vou pedir para o senhor esperar aqui um minutinho. Enquanto isso, eu vou pedir para o pessoal de casa também, mandando mensagens para o nosso WhatsApp, operadora 11 950 45 18 40, que eu vou ali falar de um produto que está até relacionado com o estresse. Enquanto isso, nós vamos falar com o doutor, que está aqui explicando tudo para a gente sobre estresse, ansiedade. O senhor trouxe vários produtos, equipamentos, objetos, para mostrar para a gente como que funciona essa questão do estresse, da ansiedade, inclusive produtos que ajudam a diminuir essa sensação de, meu Deus, meu coração está acelerado, não sei o que eu faço, estou suando frio. Isso acontece comigo sempre. Você me ajuda? Eu ajudo, claro. Eu trouxe primeiro um dispositivo. Eu tenho que pedir minha mão é gelada, vai interferir? Não. Para segurar entre o polegar e o indicador, nesse sensor, nessa plaquinha metálica, isso mesmo. O que é isso? É um dispositivo que foi criado nos Estados Unidos
para mostrar para as pessoas, para educar as pessoas que o estresse ele faz parte da vida. A gente não deve ter medo do estresse, mas a gente deve aprender a reconhecê-lo para que ele não se transforme em doença. Então esse dispositivo ele vai conversar aqui com o meu aplicativo e ele vai mostrar, por exemplo, como o seu corpo está produzindo ou não estresse nesse momento. Tá pronta? Vai descobrir que eu tô estressada? É isso? Então vamos lá, ao vivo em rede nacional, descobrindo que eu estou estressada. Nada, normalmente eu sou tranquila. Interessante. Então aqui a gente tem uma variação. Quando a gente se concentra, por exemplo, em algumas histórias, percebe que o estresse aumenta. Ao mesmo tempo, você vê que é extremamente dinâmico, é um fluxo, porque o nosso corpo ele está produzindo mais ou menos hormônios do estresse para tentar manter a gente em equilíbrio. O estresse ele faz parte desse equilíbrio da vida. Diminuiu. Então, diminuiu. Alguma coisa fez com que o seu corpo diminuísse de produzir o hormônio do estresse. Mas vamos tentar provocar só para as pessoas de casa uma situação. Você está aqui no lugar da Claudinha. Vamos lá. A Cláudia vai te ligar hoje, vai falar: ô Monielle. Vai ser uma surpresa, vai ser alguma coisa que está fora do roteiro. Será que só isso aumenta o seu nível de estresse? Já tô super estressada mesmo. Então isso é didático. Qual que é o ideal, doutor? Nesse aplicativo aqui não tem o ideal, simplesmente para a gente aprender a reconhecer como o corpo ele vai produzindo mais ou menos esses hormônios do estresse. Outros aplicativos fazem o diagnóstico, que não é o caso agora, porque o diagnóstico não pode ser feito numa situação naturalmente estressante. Sim, a gente faz dentro do consultório. Nós estamos ao vivo, estamos todas essas em variáveis. rede nacional, tudo conta. Olha só, você começou a entrar no papel da apresentadora. Exatamente. O teu corpo ele sabe o que você faz. Nacional. Olha só, você vê que não é novata, você tem já experiência de fazer, de desenvolver esse trabalho, o seu corpo ele flui. É que nem aprender a surfar, né? Quem nunca surfou sente que é muito difícil. Quem já flui com a prancha, se sente parte da onda do mar, ele mesmo estando estressado, o corpo para de produzir os hormônios do estresse. Aí doutor, se nós estivéssemos segurando, se eu estivesse segurando... A gente teve um pouquinho de estresse aqui, 42% do tempo. É porque o senhor não fez a aferição na hora que começou o programa. Isso daí ia estar uns 8, né? Não sei, acho que uns 100% talvez. Mas isso só médicos possuem? É importante o pessoal ter em casa ou não? É mais consultório? Isso daqui é interessante para que a gente trabalhe tanto no consultório como uma forma de educar os nossos pacientes, que nem eu falei. Ainda no Brasil a gente tem essa deficiência de profissionais treinados na gestão do estresse e geralmente os profissionais tratam os efeitos do estresse, quando o estresse já se transformou em doença. Hoje você tem uma série de dispositivos que enxergam o funcionamento fisiológico e ajudam a pessoa a driblar essa produção do estresse, o que faz com que você cresça mesmo em crise, em situações de crise. Doutor, sabe que quando eu estava mostrando ali o estresse ficando mais vermelho, o que veio inconsciente? Deixa eu respirar e ficar calma para diminuir. Então, talvez até ajude para as pessoas falarem, dá uma relaxada, que o seu nível de estresse já vai diminuindo, de ansiedade também. Você tocou no ponto fundamental em relação à gestão do estresse. Nada acontece no nosso corpo em relação ao estresse sem mudança da respiração. Então, o estresse, ele potencializa uma respiração mais rápida, mais curta, gerando estados de pânico, estados de falta de ar, alterando o ritmo do coração, como técnicas de gestão de estresse, que usam meditação, que usam yoga, que usam uma série de outras práticas complementares, elas mudam a direção da respiração para isso que você experimentou agora. Pausada, profunda, rítmica. E hoje você tem, por exemplo, nas escolas, eu trouxe agora dos Estados Unidos, né, alguns dispositivos que as crianças, né, são brinquedos que as crianças que estão extremamente nesse mundo digital começam a largar um pouquinho o seu smartphone, o seu tablet, para poder se dedicar a uma tarefa que foca a mente num dispositivo que é mecânico, tá, distraindo desse excesso de estímulos e muda a respiração. Então eu trago para você, eu não sei se você já viu, isso daqui são... Não, nunca tinha visto. Hand spinners, então na verdade assim, vou te emprestar aqui, você segura entre 2 dedos e gira.
Isso foi criado há mais de 20 anos para tratamento de crianças com autismo, isso no exterior, e foi se descobrindo que, por exemplo, crianças que sofriam de déficit de atenção, você conseguia fazer com que eles ficassem focados nesse movimento e nessa sensação que gera entre os dedos. Você vê que todo o movimento que você tem, né, vai mudando a sensação do equilíbrio. Isso faz com que, com o tempo, você mude naturalmente o seu padrão respiratório para um padrão mais profundo, para um padrão mais calmo. Crianças que nasceram na era digital começam a trocar alguns minutos de tablet e de smartphone por um brinquedo que não tem pilha. Fantástico. E os adultos... No Brasil não tem para vender? Está começando a chegar agora para o Brasil, tá? Sem nenhuma tecnologia. Tem até algumas pessoas na internet ensinando a produzir o seu em casa, porque é extremamente simples. Certo. A gente tem aqui também o cubo anti-estresse, que é mais para adultos, geralmente adultos muito ansiosos, que estão passando por um nível de estresse muito alto, ficam com aqueles dedos nervosos. É assim que eu chamo no consultório. Apertando a caneta, morde a caneta e etc. rói as unhas. Como não falta nada a mais ser inventado, a gente tem esse cubo aqui que você tem uma série de botões para realmente você ficar distraindo e passando o seu tempo. Então, assim, você vai buscando um momento, né, de relaxamento, e esse momento de relaxamento, de distração das preocupações, vai levar também àquela mudança do padrão respiratório. Tira a sua mente do foco do problema, da ameaça, tá? Principalmente se a ameaça não for real, e leva a sua mente para um estado mais de tranquilidade. E esse daí a gente encontra? Também aqui no Brasil a gente já vai começar a ter esses brinquedos, né, disponíveis aí. E a gente fala que é brinquedo para criança, mas na verdade os meus pacientes cada vez mais começam assim, onde eu compro? Porque na verdade acaba sendo uma forma lúdica, uma forma leve de você poder ter um momento de... essas tensões também, né? Doutor, estão chegando as mensagens aqui pelo nosso WhatsApp, porque como nós vimos, muitas pessoas sofrem com estresse e ansiedade. Sim. Tem uma pergunta da Adriana, de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Dermatite de contato tem a ver com ansiedade? Olha só que interessante. Dermatites em geral, né? Principalmente se não forem relacionadas a alergias e a produtos químicos específicos, o que o estresse faz? Ele altera a sua tolerância imunológica frente às químicas ambientes. Então, muitas vezes, é a união da tua vulnerabilidade, da tua história genética com relação àquela química, mais o seu sistema imunológico que está extremamente estimulado pelos hormônios do estresse. Então, é uma união de dois fatores. O agente externo, real, sim, mais o seu desequilíbrio hormonal por causa do estresse. Olha só, a Cláudia da Bahia está contando que a mãe dela tem 53 anos, fica muito estressada por motivos, às vezes, pequenos, e ela tem medo da mãe dela sofrer um infarto. Como o senhor já explicou, sim. É um dos fatores. É possível. Tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que transformar o medo em ação. Então, se ela é uma pessoa que naturalmente é mais estressada, ela tem que buscar ajuda para aprender a lidar melhor com o estresse. Não pode sofrer calada. Por favor, né? Procure ajuda. Doutor, estou há 4 meses na cama e veio um monte de doenças. Coração inchado, fígado, pulmão, água, eu não sei agora, acho que é pulmão com água, tireoide. Nunca tive nada disso. Pode ser estresse ou de Cabreúva, Maria Aparecida? Olha, com todas essas queixas simultaneamente, o estresse com certeza está presente, mas ela já está no nível de estresse que ela tem que tratar primeiro esses efeitos todos que já atingiram o fisiológico dela, para, num segundo momento ou em paralelo, tratar a causa emocional. Nilva, ela não falou qual a cidade, mas a Nilva está dizendo aqui que o médico disse que ela está muito estressada, é a filha dela também, e o médico pediu para ela tomar remédio. Pois é. Essa é a nossa luta, né, das pessoas que são treinadas em gestão de estresse. Por quê? Existe remédio para estresse? Não. O que nós temos disponível hoje, né, são os remédios calmantes ou sedativos, que na verdade eles desligam a nossa percepção do estresse, mas eles não tratam o fator que ele gerou o estresse na nossa vida. E infelizmente muitos geram a dependência química. Então, o que a gente tem que falar como saúde pública, né? Educação para a nossa população? O estresse é sinal de que algo não vai bem na sua vida, né? Quando ele se transforma em doença, é preciso tratar as doenças, mas antes disso, precisa de
tomar um toque na cuca e ver o que você não está conseguindo digerir, tá? Que afetos, que relações, né? Que sentimentos estão aí de pano de fundo, embaixo do tapete, e que são os verdadeiros geradores de estresse na vida das pessoas. Doutor, o senhor trouxe um neurônio Olha para a só, gente descobrir? quando a gente vê aqui o nosso cérebro, na verdade o cérebro ele é formado por bilhões dessas nossas unidades. A célula, né? A célula do nosso cérebro é um neurônio, são bilhões de neurônios. E o que o estresse faz? O estresse ele é formado por várias fases. Você tem um estresse inicial chamado de fase de alerta, que muitas vezes a gente entende como aquele estresse positivo, ele te prepara para enfrentar. O estresse na fase de alerta faz com que o seu neurônio ele funcione melhor. Todo mundo que está no estresse da fase de alerta fica mais alerta, atento, fica com um pensamento mais rápido e geralmente resolve os problemas que estão acontecendo na vida. O problema é que o estresse não fica aí. Infelizmente. Na fase intermediária do estresse, chamada de fase de resistência, esses nossos neurônios começam a ficar fracos. De fortes. Começam a ficar fracos. Nós temos os neurônios funcionam por ligações, eles abraçam uns aos outros, né, com os dendritos. Essas ligações entre os neurônios começam a morrer na fase de resistência por causa da produção do hormônio do estresse, que numa fase inicial ela é estimulante, numa fase intermediária ela começa a sobrecarregar. E na fase final do estresse, chamada de exaustão ou burnout, quando está ligado à profissão, nós temos a morte de alguns neurônios. Então, por exemplo, hoje a ciência já mostra que estresse muito severo ele leva à perda de memória. Por quê? Porque tem morte de neurônios da região do cérebro relacionada à memória. O neurônio, uma vez morto, tem reversão? Aquele neurônio que foi perdido, jamais. O que hoje a ciência traz de novo conhecimento é que o nosso cérebro ele não é borracha não, ele é plástico. Então, se você desenvolver estratégias, né, as terapias complementares, como mudar o estilo de vida, aprender a meditar, aprender a cuidar melhor de si, você vai estimular para que o seu cérebro, o seu organismo produza novos neurônios na região que foi perdida. Tem solução, basta buscar alternativa, identificar e saber. Boa tarde, de Maceió, não disse o nome, psoríase, tem a ver com estresse, doutor? Totalmente relacionado ao estresse, porque o estresse não causa psoríase, mas o estresse ele regula a gravidade da doença, tá? Como a gente hoje abordou o estresse e a tecnologia, o nosso mundo tecnológico, eu trouxe uma surpresa para você e para os nossos amigos de casa. Ai, meu Deus, mede o meu nível de estresse que já subiu. Saiu do roteiro, tem uma surpresa. Uma surpresa, aqui eu preparei uma surpresa para nós todos. Eu falo que cada um tinha que ter isso em casa, tá? Porque, infelizmente, a tecnologia que prometia nos dar tempo a mais tem tirado cada vez o nosso tempo de vida. Então, eu queria dividir com você, com os nossos colegas de casa, essa mensagem aqui. Olha só, tá? Que legal. Porque hoje você não vai jantar com o seu marido, com os seus filhos. A gente tem perdido o tempo, né? Por causa da tecnologia que é extremamente viciante. Demais. Né? Eu acho que assim, todo mundo, toda a família devia colocar isso em regra, né? Que antes da gente atualizar as redes sociais, a gente devia voltar a olhar no olho, né, das pessoas, dos filhos, dos pais. E se tornar disponível de novo. Não só ficar lá online, mas estar disponível para as pessoas que estão disponíveis naquele momento. Achei fantástico isso. Sabe que uma campanha, tá? Uma campanha aceita. Nós todos estamos engajados, exatamente isso. O Wi-Fi só depois dos 30 minutos de conversa. Minimamente. Doutor, um assunto muito importante, muito obrigada. Muita gente estressada, ansiosa, doente por conta disso e sem saber identificar que as doenças todas estão vindo daí. Queria aproveitar que o senhor deixasse suas considerações finais para que essas pessoas todas, então, ó, que nem eu fiz agora, respirassem, fiquem calmas e sigam em frente. Tá. O que a gente sabe? Então, de novo, o estresse não é nosso inimigo. O estresse ele é um mecanismo de sobrevivência e a gente tem que abraçar o estresse quando ele é devidamente aplicado.
a causa é real, é concreta, você tem que produzir estresse. Não, não é real, é fantasia da minha cabeça. O que a gente tem que fazer? Criar um estilo de vida que nos proteja desses hormônios produzidos de forma exacerbada. Desde a hidratação, tome água. Ótimo. Não é refrigerante, não é bebida alcoólica e não é nada. Água. Nada substitui a água. Hidrate-se. Atividade física regular, nem que seja inicialmente uma caminhada no quarteirão da sua casa, mas mova-se. Tome aquele sol da manhã. Vitamina D está relacionada com uma das substâncias mais protetoras ao estresse crônico. Alimentação. Quando a gente está muito estressado, o que a gente tem vontade de comer? O que veio à cabeça? Doce. Alguns vão falar fritura, outros vão falar batata frita e assim por diante. Tudo isso acentua o nosso estresse. A gente precisa de alimentação de verdade, os orgânicos, o natural, as folhas, as vitaminas presentes na natureza. E cuide da mente. Hoje quem ora, quem foca a mente a uma força maior, através da meditação, através da oração, através de um momento de voltar-se a si, tá? Geralmente cria uma bolha anti-estresse ao redor de si e das pessoas que estão em volta. É importante lembrar que a gente tem estudos mostrando que estresse é contagioso. Uma pessoa estressada na família ou no ambiente de trabalho estressa os demais. Então, cada um é responsável por cuidar do próprio estresse para criar um ambiente mais positivo. Doutor, muito obrigada. Nós conversamos com o doutor Armando Ribeiro, ele que é neuropsicólogo, consultor em gestão de estresse, especialista em gestão do estresse pela Harvard. Nós falamos sobre ansiedade e estresse, que é o mal do século. O assunto é amplo, ficou ainda com aquela perguntinha que gostaria de sanar? Muito simples, só entrar no endereço eletrônico armandoribeiro.blogspot.com ou, se não, seguir o doutor no Twitter, Armando_Ribeiro. E Pode dizer. O Insta também. O São Instagram lugares que a gente também. sempre está publicando notícias para ajudar a vida das pessoas a melhorar. Em todas as redes sociais, já que a gente usa as redes sociais, às vezes fica um pouco ansioso, Aí é pro bem. Usem as redes sociais para o bem, exatamente. Doutor, muito obrigada, viu? Um grande prazer. Um beijo, prazer foi meu. Prometo que vou controlar a minha ansiedade, o meu estresse, eu vou respirar. Pelo menos uma coisa certa eu fiz, eu respirei. Aprenda a surfar na ansiedade.